Olá, você está assistindo ao Senado Agora. Esta edição traz informações sobre a CPI do HSBC, as contas do governo e as votações do Senado nesta semana. Quase 8 meses de trabalho e a CPI do HSBC ainda tenta conseguir a lista oficial dos quase 9 mil brasileiros com depósitos suspeitos na agência de Genebra, na Suíça. Nesta terça-feira, representantes do Ministério Público e da Polícia Federal explicaram aos senadores por que não podem repassar os dados que vieram do governo da França. Agora, os parlamentares buscam uma alternativa. 3 delegados da Polícia Federal e um procurador da República explicaram que os dados recebidos em julho passado precisam ser decodificados e individualizados. Por enquanto, não há base para denúncia ou formação de culpa. De qualquer modo, o acordo entre os 2 países impede o repasse da lista à comissão de inquérito. Vencida a etapa do tratamento das informações, nós vamos poder separar o que é relevante e o que não é relevante para a investigação criminal. Nós votamos a quebra de 25 sigilos bancários, fiscais também. Depois suspendemos essa quebra. Foi decisão nossa aqui. O senhor Falciani deu uma entrevista 2 semanas atrás. Nessa entrevista voltou a dizer o que disse aqui na CPI, em um depoimento. Que tem dados, que tem informações, que quer cooperar com as autoridades brasileiras. O relator, Ricardo Ferraço, sugeriu que o senador Randolfo Rodrigues, em nome da comissão, tente obter a lista do ex-funcionário do banco, Hervé Falciani. Ela seria entregue ao consulado brasileiro em Paris e depois comparada com a que está de posse da Polícia Federal. Essa orientação nos foi dada, inclusive, pela Procuradoria-Geral da República, que identificou este como um caminho adequado para que a Comissão Parlamentar de Inquérito possa ter acesso legalmente a esse banco de dados, que é premissa para que nós possamos fazer e desenvolver as nossas investigações. Eu não quero sozinho ter um encontro com o senhor Falciani. Até para a segurança dos membros da CPI é necessário que o relator esteja presente. Se for feita a designação para que nós procuremos um encontro com o senhor Falciani, eu vou fazer uso desse mecanismo. Eu repito, nós temos que buscar todos os mecanismos necessários e possíveis para que a CPI termine com bom termo. Oficialmente, os trabalhos da CPI do HSBC vão até abril do ano que vem. A Comissão Mista de Orçamento, formada por senadores e deputados, pode começar a votar nesta quarta-feira o projeto de lei com a revisão da meta fiscal do setor público para este ano. O relatório já está pronto, mas falta fechar o valor das pedaladas fiscais que precisam ser compensadas. O assunto trouxe o ministro da Fazenda ao Congresso. O parecer do deputado Hugo Leal autoriza o déficit primário de até 117,9 bilhões de reais nas contas do governo neste ano, 2,05% do produto interno bruto. O relator chegou a esse montante ao somar a nova revisão da meta fiscal feita pelo próprio governo, menos 51,8 bilhões de reais, menos 11,05 bilhões que a União deixará de arrecadar se não for bem sucedido o leilão de hidrelétricas previsto para o fim deste mês e 55 bilhões de reais a menos com o pagamento das pedaladas fiscais. Mas o valor das supostas manobras contábeis ainda não está fechado. Os parlamentares da Comissão Mista de Orçamento querem que o governo dê detalhes de quanto e para quem está devendo. Por isso, o ministro da Fazenda esteve reunido com os líderes do colegiado nesta terça-feira. A expectativa era de que ele apresentasse esses cálculos, o que não aconteceu. Joaquim Levy saiu sem falar com a imprensa. Paga à vista ou não paga? Ele vai ter que fazer essa contabilidade e apresentar à comissão. E discriminar os valores, de onde são esses valores, de onde são esses débitos. Que a comissão não aceita votar se não tiver essa tabela. Os oposicionistas não concordam com a alteração da meta, mesmo que os números sejam esclarecidos. O nosso papel da oposição é dizer não, obstruir e tentar, inclusive, derrotar esse projeto, que é um projeto ruim para o Brasil, que oficializa o desgoverno, a gastança. O ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, deve entregar nesta quarta-feira
a defesa sobre as pedaladas fiscais de 2014. A informação é do líder do governo no Senado, Delcídio do Amaral. A documentação será recebida pelo presidente do Congresso, Renan Calheiros. O material, junto com o parecer do Tribunal de Contas sobre o balanço das finanças da União no ano passado, deve então ser encaminhado à Comissão Mista de Orçamento. O TCU recomendou que as contas sejam rejeitadas, mas quem vai decidir é o conjunto dos parlamentares do Congresso Nacional. 2 medidas provisórias trancam a pauta do plenário nesta semana. Uma delas reajusta taxas cobradas por agências do governo. A repórter Mariana Capello tem as informações. O governo editou a medida provisória 687 para reajustar as taxas cobradas pela Agência Nacional de Cinema, pelo IBAMA e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Parte das taxas já está sendo cobrada. No caso da Ancine, o reajuste médio foi de 79% para produtores e distribuidores de obra audiovisual. Já no IBAMA, a MP permitiu o reajuste de licenças e da taxa de fiscalização e controle ambiental. O governo também mudou a tarifa cobrada a empresas em processo de fusão e que precisam se submeter ao CAD. A partir de janeiro de 2016, o valor passa de R$ 45 para R$ 85 mil. A outra MP que tranca a pauta é a 682. Ela transfere a gestão do Fundo de Estabilidade do Seguro Rural para uma agência pública vinculada ao Ministério da Fazenda. Atualmente, o fundo é controlado por uma empresa de resseguros que foi privatizada em 2013. Se não for votada até o dia 9 de novembro, essa medida provisória perde a validade. A Agência Senado foi a vencedora da primeira edição do Prêmio Sinapses na categoria Internet. O concurso, criado pela Federação Brasileira de Hospitais, seleciona trabalhos jornalísticos que tratam da realidade do sistema de saúde no Brasil. Os jornalistas Tadeu Espósito, Larissa Bortoni e o cineasta Adriano Cacaso representaram a Agência Senado com a reportagem multimídia Toda Loucura Será Protegida. O trabalho, que pode ser acessado no site do Senado, mostra o atendimento a pessoas com transtornos mentais 13 anos depois da lei antimanicomial. A entrega do prêmio será no próximo dia 10, em Brasília. Durante todo o mês de novembro, os principais monumentos de Brasília vão ficar iluminados de azul. É a campanha de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. O Congresso Nacional também está na campanha para conscientizar os homens. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o câncer de próstata é o 6º tipo mais comum no país e o 2º mais frequente em homens. A campanha Novembro Azul surgiu na Austrália há 12 anos. No Brasil, foi idealizada pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, que será homenageado pelo Senado no próximo dia 9. E nós encerramos essa edição com imagens do Congresso iluminado de azul. Você terá mais notícias ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e até mais.